está tendo hoje. Naquela época tinha pessoas que eram curadas com oração, teve na época, por exemplo, da igreja de Atos, onde pessoas não passavam necessidade, porque tinha outras pessoas que vendiam os seus bens e compartilhavam o valor, o dinheiro. Tinha pessoas que eram curadas, porque tinha pessoas que oravam por elas. Na época de Salomão, do reinado de Salomão, teve pessoas também que deixaram de passar necessidades financeiras. A gente viu um monte de exemplo de coisas grandiosas que aconteceu naquela época. E o que veio à nossa cabeça, aqui à nossa mente, para a gente pensar o porquê que naquela época essas pessoas compartilhavam tudo isso, essas pessoas viviam tudo isso, e hoje a gente não vive. Dando um exemplo como a igreja, na época de Salomão, eles tinham uma aliança com o Senhor, que era uma aliança menor do que a aliança que nós temos hoje. E o porquê que a gente não vive hoje o que essas pessoas viveram no passado. E durante o processo da nossa palavra aqui, a gente compartilhou que muitas vezes o que tem roubado a força da igreja, o que tem roubado a minha força, a sua força é o nosso pecado. Tem muita coisa que a gente erra, que a gente peca por aí, e nós acreditamos e pensamos que o meu pecado, ele interfere somente a mim. Que se eu errar, se eu pecar, isso só se interessa a mim, que é da minha conta e não importa a ninguém. Mas isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que nós somos nós fazemos parte de um corpo. E quando eu erro, quando eu falho, quando eu insisto em permanecer no meu pecado, eu atrapalho as pessoas que estão ao meu redor. Pode ser que muita coisa dentro da sua casa não tenha acontecido, muitas bênçãos não tenham chegado lá, porque às vezes você está ativo em algum pecado. Pode ser que aconteça alguma coisa no seu emprego lá, tem algo para acontecer, mas que não está acontecendo. A bênção do Senhor não tem chegado lá, porque tem pessoas que estão em pecado, mesmo vivendo dentro do Evangelho. Eu não estou falando das pessoas que não conhecem a Deus, eu estou falando das pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas que falam de Jesus, que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. As pessoas que, pode ser que seja um líder, que seja uma pessoa que prega, que seja uma pessoa que cante no louvor. Alguém que esteja ativo nos caminhos do Senhor, mas tem vivido uma vida de pecado. Eu me referi foi a esse tipo de pessoa. Pessoas que estão andando dentro do povo, no meio do povo de Deus, mas têm vivido uma vida de pecado. E esse pecado tem afetado as outras pessoas que estão ao nosso redor. E a gente só vai conseguir vencer tudo isso, galera, quando a gente entender no nosso coração que nós fazemos parte de um corpo, nós somos um. A gente só vai conseguir entender isso quando eu entender que eu preciso buscar, porque tem outras pessoas que estão ao meu redor aqui que necessitam da presença de Deus, que querem crescer, querem avançar, e o meu pecado vai atrapalhar elas a caminhar. Então, o que a gente quis passar aqui de informação no primeiro episódio foi isso, que nós somos um. E hoje eu quero dar continuidade aqui à nossa palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pai, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, tudo que vai ser falado aqui nessa noite, ó Deus, que apesar de mim, ó Deus, que o Senhor fale aos corações nessa noite, ó Deus. Pai, eu creio que cada pessoa que está aqui, por algum motivo, ó Deus, o Senhor os trouxe aqui. Jesus, eu não sei se é algo que o Senhor quer falar com elas ou é algo que vai acontecer aqui ainda. Jesus, mas eu creio que ninguém veio aqui à toa, ninguém está aqui em vão. Jesus, então os nossos corações estão abertos para a Tua palavra, para a Tua manifestação em nosso meio, ó Deus. Que seja cumprida a Tua vontade e o Teu querer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Galera, eu quero começar contando uma história. Eu vou intitularizar o nome da galera, dos dois personagens, como Justin, que é o cara, e Angela, a mulher. Eles eram dois amigos e eles começaram a namorar, e durante o namoro deles, Justin ele foi identificando algumas características em Angela que ele admirava muito. Ele foi vendo coisas nela que ele falou, cara, essa é a mulher da minha vida. Era uma mulher que tinha pontos, assim, muitos pontos positivos, que deixou ele babando. E ele, durante esse processo de namoro deles, 1 ano de namoro, ele resolveu pedir ela em casamento. Ele falou, essa é a mulher que eu quero viver o resto da minha vida ao lado dela. E ele fez assim, num momento especial, num local onde ela gostava muito, era um local muito especial para ela. Ela estava
com a roupa que ela gostava muito, a mulher estava muito bonita, o ambiente todo ajudando, todo lhe influenciando para que aquele momento fosse um momento especial. E ele pediu ela em casamento e ela ficou um pouco assustada assim na hora, por causa da surpresa e tudo mais. Mas ela acabou dizendo sim, e os dois se casaram. E passando-se um tempo que eles tinham se casado, ele começou a analisar ela dentro do casamento, o tanto que ela era uma mulher especial, tanto que ela era incrível. Ela cuidava muito bem dele, lavava as roupas dele, passava, cozinhava, tratava ele bem, cuidava dele em todos os detalhes. Era alguém que cuidava da casa, deixava a casa limpinha, um brinco. Era alguém que ajudava muito ele. E ele ficava muito admirado. E ele era um cara muito romântico, era um cara que também cuidava dela, que dava presentes para ela. Era um cara que era um homem de Deus mesmo, assim, naquela relação ali. E um certo dia ele chegou do trabalho, procurou ela na cozinha, não achou. Ele chegou em silêncio, ele não fez barulho na hora de entrar. Ele foi na sala, não achou ela. Aí quando ele foi no quarto, ele viu ela de costas, ela estava arrumada, com aquela mesma roupa de quando ele pediu ela em casamento, e já sentiu o perfume dela de longe já. E na hora, ele pôs a mão na cabeça e pensou, cara, a gente marcou alguma coisa para hoje e eu me esqueci. Só pode ser isso. Ela está arrumada, ela está ali quase pronta para sair já, e eu demorei a chegar, mas eu não me recordo o que a gente marcou. Certeza que foi alguma coisa que a gente programou para hoje à noite, mas eu não estou me recordando do que seria. E ele chegou perto dela, abraçou ela, elogiou ela, que ela estava muito bonita, que ela estava cheirosa. E ele ficou ali, tipo assim, esperando ela dar um sinal do que seria, o que eles tinham programado. E ela continuou terminando de se arrumar ali, fazendo a maquiagem. E ele, como ela não falava nada, ele falou, meu bem, você quer que eu me arrume para a gente poder sair? Eu falei, meu bem, se você quiser se arrumar, pode se arrumar. E ele, mas onde que nós vamos? E ela pega e fala para ele, olha, não é nós que vamos, eu vou sair hoje. E ele ficou assim, mas como assim você vai sair hoje? É a gente que vai sair? Eu vou me arrumar para a gente sair. Ela, não, eu vou sair hoje. Eu vou sair com o Carlos hoje. E ele ficou assim meio assustado. Ela falou assim, eu vou sair com o Carlos, depois a gente vai para um hotel e eu volto amanhã. E ele ficou assim, mas como assim? Carlos, quem é Carlos? Carlos é aquele, meu ex-namorado, lembra? E Justin ficou paralisado e revoltado com a situação, com o que ela estava falando. E ele começou a discutir com ela e ela meio que rebatendo ele, falando, mas o que tem? Você sabe que o Carlos e os meus outros amigos são amigos meus há muitos anos. Não é possível só porque a gente casou que eu vou ter que largar a amizade com eles. E Justin, ele ficou muito revoltado com a situação. E eu acho que todo mundo aqui também ficaria revoltado com a situação. E o que eu me pergunto, cara, mas Justin, ele viu nela as características que ele buscava na mulher. Viu o tanto que ela era interessante, o tanto que ela era uma boa esposa. O que tinha? Era só um detalhezinho. Ela passava 90% do tempo que eles tinham com ele. Ela cuidava dele. Por que Justin estava reclamando se ele tinha uma mulher que, aos olhos dele, era praticamente perfeita? Será que seria melhor se ele tivesse conhecido uma mulher que não tratasse ele bem, ou que não fizesse nada para ajudar ele na caminhada dele, ou que não tivesse essas características positivas que ele viu nela? Será que seria melhor? Mas é claro que essas perguntas que eu estou fazendo é algo bem assim, idiota, né? Porque eu acho que ninguém aqui concordaria. Eu acho que se ele soubesse disso antes do relacionamento, antes dele se casar com ela, obviamente que ele não iria aceitar. Da mesma forma que eu acho que eu e você também, a gente também não iria aceitar uma situação dessa, né? Eu acho que ela não entendeu o que era um casamento, né? Ela não tinha o conhecimento do que era se envolver com uma pessoa e firmar um casamento. Ela não tinha o entendimento de quando uma mulher se veste de branco no vestido e caminha no meio da igreja ou do espaço que tiver, ela está anunciando para Deus e para as pessoas ao redor dela que ela está abrindo mão de uma vida passada para poder construir um futuro com alguém. E
essa mesma situação também para o cara, quando ele está lá no altar, esperando a noiva dele. Ele está anunciando para Deus e para as pessoas que ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha lá fora para poder viver uma vida de intimidade e unicamente com uma mulher só. E a gente acha um pouco revoltante, não é? Uma situação dessa, tipo assim, cara, como assim? Eu caso com a mulher e ela quer ter uma vida com outras pessoas lá fora, ela quer sair com o ex-namorado dela, inclusive vai passar a noite com ele. E é algo revoltante a gente ver isso. A gente ficaria um pouco chateado, e provavelmente ninguém aqui aceitaria a situação, mas a gente vive, o que a Bíblia mostra para a gente, o que ela nos ensina, é que nós somos a noiva de Cristo, não é? É assim, né? A Bíblia fala que Jesus ele vai voltar para buscar a sua noiva. E da mesma forma que da vida de Justin e Angela, ela estava vivendo uma vida onde ela não tinha uma fidelidade com ele. Era uma vida onde ela queria compartilhar o relacionamento dela, a vida dela com outra pessoa. E a gente fica revoltado com a situação dessa, mas a pergunta que eu me faço é, se a gente fica revoltado com a situação dessa, por que a gente faz isso com o nosso noivo? Muitas vezes a gente tem buscado coisas do mundo, a gente tem buscado coisas que não agradam a Deus, a gente tem cometido adultério contra o Senhor, e a gente acha normal. A gente acha normal a gente viver uma vida no pecado, um pouco dentro da igreja. E da mesma forma que Justin tinha 90% de Angela, e a gente fica revoltado com a situação, a gente quer que Deus aceite que Ele tenha somente 90% nosso. Muitas vezes a gente tem algumas falhas, alguns pecados, que a gente não quer abrir mão, porque é algo que vai doer, é algo que vai machucar, é algo que vai interferir muito na minha vida, e a gente não quer abrir mão, porque é algo que é bom para a gente, para a nossa mentalidade mundana. E lá em Efésios capítulo 5, verso 31 ao 32, fala que, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. É o que eu estava falando, que a gente é a noiva de Cristo, Cristo vai buscar a gente, e como que a gente quer cobrar uma fidelidade de um casal, sendo que o que mais importa para a gente é o nosso relacionamento com Deus, e muitas vezes nós não somos fiéis a Ele. Você pode se entregar 90%, você pode ser alguém que está bem ativo dentro da igreja, alguém que está ativo no reino de Deus, mas pode ser que você tenha alguns pecados que você não quer abrir mão, e você fica dando somente 90% de fidelidade a Deus. E tem um texto que está em Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 ao verso 8. Ele é um pouquinho extenso, eu vou tentar ler um pouco rápido aqui. Fala o seguinte: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei para ele, conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria.
eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esse texto aqui ele fala sobre idolatria, sobre um povo que estava erguendo ídolos, né? E quando a gente fala sobre idolatria, a gente já pensa no quê? Numa estátua, seja lá um bezerro de ouro, ou que seja, geralmente é monumentos, né? A gente pensa em monumentos, idolatria. Mas eu quero trazer para o nosso contexto aqui, aquela mulher que estava querendo ser uma adúltera dentro do relacionamento dela, ela estava alimentando nela uma idolatria. Eu quero trazer para vocês que idolatria, no sentido de idolatria no sentido de que é aquilo que tira Deus da nossa vida, é aquilo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Você está idolatrando alguma coisa que não é o Senhor. Quando você coloca alguma coisa na frente do Senhor, antes do Senhor, você está idolatrando. E a gente fica pensando assim, cara, o que eu tenho idolatrado? O que tem na minha vida aí que tem ocupado ou roubado a presença de Deus? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito que tem roubado a presença soberana de Deus na minha vida? O que eu tenho colocado no lugar dele? E a gente tem vários exemplos, né? Eu creio que cada um de nós temos desejos carnais, a gente tem sonhos aí para coisas para a gente poder conquistar. E muitas vezes a gente tem buscado essas coisas aí antes de buscar a Deus. A Simone citou aqui durante a oferta a respeito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes a gente tem colocado outras coisas no lugar de Deus, né? Em primeiro lugar antes de Deus. E em outro versículo, está em Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago ele é tão um pouco duro nas suas palavras, mas ele fala que, fala o seguinte, Tiago 4:4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Aqui ele fala que quem quer ser amigo do mundo, quem quer desejar as coisas do mundo antes do reino de Deus, faça inimigo de Deus. Não é Deus que se torna o nosso inimigo, mas é nós que procuramos a inimizade com o Senhor. E trazendo para a questão do adultério, a gente tem falhado com o Senhor em muitas coisas e a gente fica querendo que Deus nos aceite dessa forma, que Ele nos abençoe, que Ele faça com que a nossa vida se destrava, que a nossa vida continue a crescer, mesmo a gente estando em infidelidade com Ele. E adoração, eu posso compartilhar ela, eu posso igualar ela à palavra obediência. A gente tem alguns exemplos na Bíblia que mostram isso para a gente. O primeiro exemplo de adoração ali que eu posso comparar isso é a ida de Abraão para o sacrifício de Isaac. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? Onde Abraão, ele pega Isaac, o Senhor fala para Abraão, para ele poder sacrificar o filho dele. E Abraão vai, sobe o monte, e eles estavam acompanhados com alguns servos dele ali. E quando ele avista o local onde que era para ele fazer o sacrifício, ele manda o pessoal ficar, que ele e Isaac iriam adorar o Senhor. E depois eles voltavam. Então aqui Abraão ele ensina para a gente que adoração é a mesma coisa que obedecer. Porque Abraão ele estava obedecendo ao Senhor em relação ao que Deus tinha mandado ele fazer, que era um sacrifício muito grande, né? E muitas vezes a gente não tem obedecido ao Senhor em muitas coisas do que Ele tem mandado para a gente. Não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de o Senhor te falar alguma coisa, do Senhor te dar um direcionamento, e você muitas vezes não ir, ou ir e fazer pela metade. Às vezes o Senhor manda você entregar tudo e você entrega só um pouco, ou você vai só até ali, o Senhor manda você ir até lá, mas você vai só até ali. E isso, eu não vou te julgar por isso, porque eu sei que isso é bem comum, né? Muitas vezes a gente fica com medo, a gente não tem a ousadia, como a Simone citou aqui também, né? A gente tem ousadia em tantas outras coisas, mas quando se fala em reino de Deus, em obedecer ao Senhor, a gente não tem muita ousadia. E
outras situações aí também, uma passagem bíblica que fala para a gente sobre isso, sobre ouvir a voz do Senhor, ter um comando, ter uma ordenança dele, mas não cumprir com o que ele fala. A gente vê isso na história de Saul. Saul, ele foi um cara que ele foi levantado por Deus, mas ele teve alguns momentos que ele teve uma direção de Deus, algo que Deus mandou ele fazer, mas que ele resolveu fazer só pela metade. Tem uma história, uma parte lá, uma passagem, que Deus manda ele destruir um povo, e que não era para pegar nada, era para destruir tudo, matar todo mundo, cachorro, gato, papagaio, e destruir tudo que tinha lá. E Saul, ele derrotou aquele povo, mas ele deixou vivo o rei daquela nação, ele deixou os melhores animais e os melhores itens. Saul, ele obedeceu ao Senhor 90%. E a Bíblia mostra para a gente que o Senhor se irou com Saul e retirou dele a presença do Senhor na vida de Saul, né? O Senhor reprovou Saul. E tem muitas vezes que a gente ouve algum direcionamento do Senhor, mas a gente não completa também. A gente vê um direcionamento do Senhor, fala para a gente, cara, faz isso, 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 isso. E muitas vezes a gente tem ido só tem um pedaço e não tem entregado completo, não tem feito tudo que o Senhor manda que a gente faça, né? E nessa história aí de Saul, até parece que Saul obedeceu ao Senhor, né? Mas ele foi simplesmente até um certo ponto. Saul, quando o pessoal indaga Saul pelo que ele fez ali, ele fala que ele achou melhor, Saul deixou que o ego dele, que o que ele queria ser bem visto pelos soldados dele, falasse mais alto do que uma ordenança do Senhor. Muitas vezes a gente não cumpre e não exerce o que Deus tem mandado para a gente, porque a gente fica com vergonha de pessoas, a gente quer agradar outras pessoas ao nosso redor, e a gente acaba não cumprindo o que Deus mandou que a gente fizesse. E foi isso que aconteceu com Saul. Deus mandou ele ganhar daquele povo lá e destruir tudo. E Saul, ele queria ser reconhecido pelo povo, ele queria agradar os soldados dele, e ele deixou muita coisa, ele pegou muita coisa ali, ele não matou alguns animais, os melhores animais, porque provavelmente ele iria dar de presente para os soldados dele. E esse não foi o único ponto, o único momento onde Saul falhou em relação a uma ordenança de Deus. Tem um outro momento que, em Samuel capítulo 13, que fala que os filisteus estavam atacando os soldados de Saul, a tropa de Saul, e eles eram uma numeração muito grande, e eles estavam avançando muito, e os soldados de Saul, eles se esconderam em algumas cavernas, em alguns locais lá, e eles tinham uma ordenança de esperar Samuel, para que Samuel chegasse e fizesse uma oferta ao Senhor, para poder ter uma revelação, um direcionamento de Deus. E Samuel, ele iria chegar em 7 dias, só que o povo começou a avançar, os filisteus começaram a chegar próximo deles, eles começaram a ficar com medo, os soldados começaram a interrogar Saul, começaram a questionar Saul, e Saul, ele, no meio da pressão ali, ele resolveu fazer a oferta ele mesmo. E naquela época, só quem poderia fazer a oferta eram os sacerdotes. Então Saul, ele não tinha autorização para fazer aquilo, mas mais uma vez, Saul, ele decidiu por uma mentalidade dele, por uma decisão dele. Saul, ele pensou que seria melhor, que seria mais importante para ele naquela situação ali, fazer aquilo lá. E durante o processo dele ali, Samuel chegou e em capítulo 13 lá mostra para a gente que, tanto que Samuel brigou com ele, falou que o Senhor o reprovava, que o Senhor ia levantar um outro líder no lugar dele. E nessa passagem a gente vê que mais uma vez, Saul, que era um cara que foi levantado por Deus, era um cara que foi escolhido por Deus, ele resolveu levar em conta o que a mente dele queria. Ele colocou os planos dele, os propósitos dele, na frente do que o Deus tinha falado para ele. E Davi, ele também teve um monte de questionamento na vida dele, um monte de situações onde ele foi colocado à prova em relação se ele iria obedecer ao Senhor, se ele iria confiar no Senhor. E Davi, ele foi aprovado, porque o Davi, em todas as situações que ele passou, mesmo assim, ele se manteve firme à promessa que Deus tinha para ele. Deus tinha prometido para ele que ele iria reinar em meio a situações. Davi foi perseguido, ficou escondido durante 12 anos. Em meio àquelas tribulações que ele passava, Davi, ele se posicionou e falou: eu vou esperar no Senhor, eu confio no Senhor. E o que tem acontecido nas nossas vidas é porque muitas vezes a gente não tem tido a calma de esperar que Deus vai fazer alguma coisa.
muitas vezes a gente tem uma promessa do Senhor, mas como a gente quer para as nossas vidas agora, a gente não espera o tempo de Deus, a gente tem falhado, a gente tem mudado de ideia, tem tomado um outro rumo, porque às vezes eu penso que a minha ideia é melhor do que a promessa que o Senhor fez, ou porque eu estou desesperado, eu estou debaixo de uma pressão, eu preciso tomar uma decisão, e muitas vezes a gente não tem esperado o tempo do Senhor acontecer. E pode ser que isso seja a criptonita do cristão também, a desobediência a Deus. Pode ser que seja isso que tenha enfraquecido a igreja, pode ser que isso que tenha feito com que nós não tenhamos a fé que a gente precisava ter, que os povos antigamente tinham, que a galera da igreja de Atos tinham. Pode ser que seja essa desobediência, pode ser que seja um adultério que a gente tem cometido contra o Senhor, pode ser que isso seja a criptonita que tem atrapalhado a gente. E nos momentos de provação de Davi, ele simplesmente decidiu esperar no Senhor, confiar na promessa que Deus tinha para ele. E eu quero dizer para você que o livramento ou a provisão do Senhor, ela sempre vem, mas antes dela vir, a gente vai passar por algumas provações. E essa provação, ela vai mostrar para você se você realmente confia no Senhor. Pode ser que Deus tenha uma promessa no seu coração que você vai trabalhar num lugar top, vai ganhar um salário top, e você vê o tempo passando, as coisas acontecendo, e isso não chega. Você começa a passar por dificuldades, por um monte de provações da sua vida, e às vezes você desespera e toma uma outra decisão. Você não confia no Senhor. Pode ser que essa falta de confiança no Senhor, confiança naquilo que Ele te prometeu, tem feito com que você não avance. E esse pecado, ou essa falha sua, tem feito com que eu e você não acredite em algo melhor do Senhor, não acredite nas promessas do Senhor. Eu citei no primeiro episódio o tanto que a gente deixa de ganhar muitas coisas, o tanto que a gente deixa de experimentar coisas de Deus, porque a gente tem sido incrédulo, a gente não tem tido a fé, a gente não tem tido a ousadia que nós precisávamos ter. A gente tem abrido o nosso coração para muitas coisas do mundo e deixado que essas coisas tomem o senhorio do Senhor em nosso meio. A gente tem feito com que, tem colocado coisas em nossas vidas em primeiro lugar, antes de escolher as coisas de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua falha, eu não sei o que tem sido a sua pedra de tropeço, mas o nosso intuito aqui com essa série é mostrar para mim e para você que tem algo que tem enfraquecido a gente, que ainda dá tempo da gente reverter a situação. Eu não vou enrolar hoje, já quero até chamar o pessoal do louvor, já estou partindo para a parte final. Mas o que eu quero colocar a você, o que eu quero pensar também, o que eu quero que a gente raciocine, é que tem algo que tem me atrapalhado e atrapalhado você. Tem algo que tem incomodado a gente, que tem nos atrapalhado a continuar, e a gente não tem abrido os nossos olhos e aberto mão daquilo que tem acontecido. Eu não sei o que é que tem te atrapalhado, eu preciso que você avalie os seus comportamentos, as suas palavras, a sua vida. Muitas vezes a gente vem do mundo ali destruído, a gente conhece a Jesus aqui, e todos nós sabemos que as nossas feridas passadas, que aquilo que a gente vivia no passado, não é tirado instantaneamente. Não é porque você mergulhou nas águas, porque você foi batizado, que todas as suas feridas e tudo aquilo que você vivia no passado ficou lá. Muita coisa vai nos acompanhar, e a gente precisa entender tudo isso daí e remover essas coisas das nossas vidas. Eu creio que Deus tem um plano para mim e tem um plano para você. Ele não te chamou para ficar simplesmente sentado no banco da igreja. Ele não te chamou simplesmente para você vir no culto de jovens. Ele não te chamou simplesmente para você ficar vindo no culto de domingo. O Senhor, Ele tem muitos planos para mim e para você. Pode ser que às vezes você não se vê como um líder, como alguém que vai vir aqui na frente ministrar uma palavra. Eu também nunca me vi assim. Quando eu comecei a andar com o Jefferson, a primeira coisa que eu falei para ele, quando eu morei um tempo em outro estado, quando eu voltei para cá, o pastor Tiago, que liderava a gente aqui na época, falou: cara, quero que você vá para a célula do Jefferson.
E na época eu andava de ônibus e o meu ônibus parava aqui perto do Pintacil. Eu falava, cara, não, eu vou para a célula aqui na igreja, que era a célula da Laís. Eu falei, cara, eu vou aqui porque é mais perto para mim, eu não vou lá pro Jefferson. E o pastor Thiago, não, eu quero que você vá lá pro Jefferson. E eu já fiquei pensando, cara, o Jefferson vai meter um monte de coisa em mim. Ele vai querer que eu lidere, que eu faça um monte de coisa. Eu não quero ir para lá. Mas o pastor Thiago ficou insistindo e eu resolvi obedecer ao que ele estava me falando. E a primeira coisa que eu falei pro Jefferson, eu não quero palavra, eu não quero liderança, eu não quero nada dessas coisas que vai me expor. Eu sempre fui um cara muito vergonhoso, eu ficava com vergonha de ver as pessoas olhando para mim assim, de ser o centro da atenção ali. E os meus planos, que eu olhava carnalmente ali, foi tudo frustrado. Porque em meio a tudo isso, eu decidi que eu queria os planos do Senhor para minha vida. Eu decidi que a minha vontade, o meu querer não importava para mim mais. Que se fosse para mim subir aqui, falar gaguejando, errar no que fosse falar aqui, ou se eu tremesse inteirinho, que seria assim, mas que a vontade do Senhor iria se cumprir sobre mim. E da mesma forma eu quero falar para você também. Por mais que você ache que você gagueje, que você não dá conta, que você tem vergonha, se prepare. Deus, Ele só quer que você dê o primeiro passo. Ele só quer que você se coloque no caminho, no alvo. Deus, Ele tem muita coisa para fazer através de mim, através de você. Não deixe que o seu pecado e que as suas falhas te atrapalhem de viver aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Eu creio que muitas pessoas aí no mundo estão esperando você e eu. Nós seremos a Bíblia que muitas pessoas lá fora vão ler. Pode ser que elas não vão ter acesso a um caderno desse daqui, a um livro desse daqui. Pode ser que a Bíblia que eles vão ler vai ser as suas atitudes lá no meio deles. Pode ser que eles não saibam nem o que é Gênesis aqui, mas eles vão descobrir o que é Deus, o que é amor de Deus, através da sua vida no meio deles. Então não deixe que o pecado te atrapalhe, ou que ele roube os planos de Deus sobre a sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. Você precisa identificar o que tem sido a criptonita que tem roubado a sua força, roubado os planos do Senhor para você. Deus, Ele quer mais. Ele tem mais para você. Se coloque de pé, vamos orar. Deus, eu quero louvar ao Teu nome, ó Deus, e quero Te agradecer mais uma vez. Jesus, que o Senhor possa trazer ao nosso coração, ó Deus, aquilo que tem nos atrapalhado. Jesus, o Senhor conhece a gente, vai no mais profundo. Deus, eu não conheço cada pessoa aqui no seu íntimo, mas o Senhor conhece cada pessoa aqui dentro do seu quarto. Jesus, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, traga livramento sobre as nossas vidas. Jesus, traga a luz do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos Te amar mais. Nós queremos servir ao Senhor com ousadia. Nós queremos viver, ó Deus, todos os planos que o Senhor tem para nós. Faça através de nós. Cumpra através de nós, ó Deus. Mostre pra gente, ó Deus, o que tem sido a nossa criptonita. Nos ajude, ó Deus, a vencer tudo isso. Nos ajude, ó Deus, a ver o que tem roubado a nossa força. O que tem nos feito ficar parado no lugar. Jesus, nós queremos vencer. Nós queremos avançar no Senhor. Nós clamamos a Tua presença. Clamamos o Deus sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo e acalma
eles não prosperam, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O Senhor, Ele tem misericórdia para mim e para você. Basta a gente procurar. Deus, Ele está esperando uma atitude minha, uma atitude sua. Não fique tendo um pecado de estimação. Decida por ser liberto. O Senhor tem maravilhas para cumprir na minha vida e na sua vida. Amém? Deus, nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus, por onde nós formos, ó Deus. Pai, que o Senhor possa nos trazer, ó Deus, a libertação que o Senhor necessita, que nós sejamos libertados. Deus, que o Senhor possa nos destravar, Deus, naquilo que tem nos prendido. Traga a revelação ao nosso coração, Deus, a respeito da Tua palavra. Jesus, nós queremos viver a plenitude, ó Deus, de tudo que o Senhor tem para nós, ó Deus. As nossas vidas está entregue em Tuas mãos. O trono do nosso coração te pertence, Jesus. Que o Teu reino seja expandido através das nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, galera. Quero pedir que você só se assente um minutinho. Só quero passar alguns recados. Galera, amanhã a gente tem culto às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. É o nosso culto de domingo, o nosso culto de ceia. Eu quero convidar você a fazer parte desse culto também. O nosso culto de ceia é o culto onde a gente renova a nossa aliança com o Senhor. E eu não sei se você tem vindo no culto de domingo, mas se você não tem vindo, eu quero te dizer que você não tem renovado a sua aliança com o Senhor. Deus, Ele tem coisas para fazer através das nossas vidas e Ele precisa que a gente renove a nossa aliança com Ele, pelo menos todos os domingos, né? Então, assim, quero te convidar a isso. Na segunda-feira a gente vai ter um evento topíssimo aqui à noite. Vai ter uma companhia de teatro que vai estar apresentando aqui pra gente na segunda-feira a partir das 20 horas. Se chama Giovanni Si, entrada gratuita. Eu creio que a igreja vai lotar. Então, assim, se você quer vir, vem mais cedo, vai começar às 8 horas, mas vem mais cedo para você conseguir pegar no lugar. Beleza? Terça-feira a gente está tendo o culto da família. Na quarta-feira está acontecendo as nossas células, geralmente nas quarta-feiras. E semana que vem a gente tem continuação da série. Possivelmente não vai ser eu, então assim, podem vir que não vai ser eu, vou dar aqui. Mas segunda